O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jonas, nós vemos esta história da conversão de Nínive. Nínive aqui é apresentada como uma grande cidade que cometia grandes pecados, uma grande cidade grandemente pecadora. E Deus envia o profeta Jonas para pregar a penitência e a conversão. E diz aqui, no versículo 5, os ninivitas acreditaram em Deus, acreditaram naquela pregação feita pelo profeta Jonas. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza, e fez proclamar em Nínive um decreto do rei para todos, do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada, isto é, jejuarão. Não comerão nem beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Então, a gente vê aqui que toda a cidade, desde o rei até os mais simples súditos, todos começaram a fazer penitência. E meus irmãos, esta leitura já é clássica no tempo da quaresma, já que o tempo da quaresma é um tempo de penitência. E nunca, meus santos, será demais recordar que a penitência, ela tem como objetivo curar o nosso coração. A penitência tem como objetivo ser um meio por meio do qual Deus cura o nosso coração egoísta, Deus nos ensina a amar, Deus eleva os nossos sentimentos, Deus nos abre a sua graça para que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao seu Filho Jesus. Isso está presente nos textos litúrgicos, nas orações coleta. Por exemplo, na oração de hoje, nós ouvimos: considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo, e enquanto mortificamos o corpo, isto é, enquanto fazemos penitência, sejamos espiritualmente fortalecidos
pelos frutos das boas obras. Isto é, a nós cabe, sempre é claro, motivado pela graça de Deus, mas a nós cabe a mortificação, a Deus cabe o fortalecimento espiritual. Isto é, eu faço a mortificação e Deus generosamente concede a sua graça. Na oração de ontem, nós ouvimos algo parecido, na oração coleta de ontem. Olhai, ó Deus, vossa família, e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência quaresmal. Isto é, nós fazemos a penitência quaresmal e Deus generosamente nos faz crescer no seu amor. Porque, meus santos, esta é a finalidade da quaresma. Isto é, nós precisamos ser mais semelhantes com o nosso Senhor, parecidos com o nosso Senhor. Nós precisamos ter em nós os sentimentos de Cristo. Isto é, nós precisamos ter uma vida cristoforme. Isto é, nós amamos a maneira de Cristo, nós perdoamos à maneira de Cristo, nós nos relacionamos com as pessoas à maneira de Cristo, nós somos pacientes à maneira de Cristo, não só por causa de Cristo, porque Ele é paciente conosco, mas à maneira de Cristo. Isto é, eu sou paciente, eu amo e perdoo com generosidade, com grandeza, com profundidade. Nós poderíamos aqui pegar outros textos, por exemplo, se nós pegássemos os hinos, alguns hinos da quaresma. Imagine aqui o hino de vésperas dos dias de semana. A abstinência quaresmal, abstinência é o quê? São as renúncias quaresmais, né? Aquilo que nós deixamos de fazer. A abstinência quaresmal, vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Eu vou fazendo as minhas obras quaresmais e Deus vai me conduzindo da treva à luz. Nós podemos pegar um outro hino, o hino do ofício. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com um remédio, a penitência. Isto é, a cura para as nossas enfermidades, Deus estabeleceu a penitência. Da salvação, refúgio dia, na luz de Cristo a fulgurar. O coração que o mal feriu, a abstinência, a penitência, vem curar. Então é lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. A maneira como a gente reza, a gente crê. Então, isto que nós estamos rezando, é nisto que nós cremos. E é por isso que nós fazemos penitência. Porque senão, pode ficar na nossa cabeça a ideia de que a quaresma é um tempo de penitência por penitência. Isto é simplesmente nós fazemos penitência neste tempo. E esquecemos a finalidade. Por que é que nós fazemos penitência? Por que é que nós praticamos as obras quaresmais? E por fim, apenas aqui um trechinho de um hino de laudes, né, da oração da manhã, da semana, que diz: a penitência transforme tudo o que em nós há de mal. É bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. A penitência transforme tudo que nós há de mal. Então, quando você vai fazer a sua penitência, você recorda das suas maldades, das suas fragilidades, dos seus defeitos, e você suplica a Deus que a penitência transforme tudo aquilo que há de mal no seu coração. Meus irmãos, então, a primeira leitura nos apresenta Nínive se penitenciando. E a igreja coloca este texto já no iniciozinho da quaresma para que nós nos penitenciemos também.
para que nós abracemos com generosidade as obras quaresmais, as obras penitenciais da quaresma, para que Deus vá pouco a pouco nos transformando. Você pode dizer, como faz referência São Francisco de Sales, naquele livro a respeito do qual eu já comentei aqui, Filoteia, é uma excelente leitura para a quaresma. Então São Francisco de Sales, ele comenta dizendo que é verdade que Deus, ele purificou a alguns rápida e milagrosamente. Ele cita São Paulo Apóstolo, Santa Catarina de Gênova, Santa Maria Madalena, Santa Pelágia. Ok, mas qual é o caminho ordinário da nossa purificação, da nossa cristificação, isto é, da nossa união com Cristo, de modo que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo? Qual é o caminho da nossa santificação? É o caminho da purificação ordinária, pouco a pouco, cotidiana, a cada dia. E a cada dia, Deus vai nos iluminando interiormente, da mesma maneira que o dia amanhece, pouco a pouco, né? Primeiramente, o sol vai nascendo, e vem a aurora, e a aurora vai se tornando, aquela aurora vai se tornando cada vez mais forte, por causa do sol que vai se levantando cada vez mais, e as trevas da noite vão cada vez mais se dispersando e fugindo, com o sol que vai se levantando pouco a pouco, até que chega um momento que é sol pleno, que não existe mais treva. Pois bem, da mesma maneira, o caminho normal, o caminho ordinário, se não aprouver a Deus uma outra maneira, o caminho cotidiano é esse. Então isso requer da nossa parte paciência. É muito triste quando cita aqui São Francisco de Sales, quando uma pessoa se impacienta, isto é, ela entra no processo de purificação, ela entra neste processo em que ela vai deixando pouco a pouco as suas imperfeições, ela vai deixando pouco a pouco aquilo que não agrada a Deus. Só que, como isso não acontece da noite para o dia, como ela não vira santa da noite para o dia, ela se impacienta e abandona aquele percurso. Leio aqui São Francisco: ó, como são dignas de pena, de lástima, certas almas que, vendo-se sujeitas a muitas imperfeições, depois de terem se exercitado em uma ou outra penitência, começam a inquietar-se, a perturbar-se, deixando quase que o seu coração ceda à tentação de abandonar tudo e voltando atrás. Então quer dizer, é uma tentação, a tentação do orgulho, quando você já quer virar santo. Isso aqui, na grandíssima maioria das vezes, não é tristeza por causa do seu pecado, é orgulho, porque você não tem a humildade suficiente para dizer: eu sou um miserável pecador, e eu preciso a cada dia vencer as trevas do erro, dos defeitos, dos pecados que existem em mim. Então, se você for humilde, você perseverará até o fim. Mas se você for orgulhoso, soberbo, você vai dizer: ah, cansei, já não aguento mais, há tanto tempo que eu luto contra os meus pecados, e provavelmente não luta coisíssima nenhuma, e se luta muito, vou criar agora, né, uma palavra, um neologismo, você luta muito xoxinhamente, né? Você luta muito minguadamente, você luta muito, agora existe, languidamente, frouxamente,
entendeu? Mas mesmo que você lutasse com todo empenho e com toda a sua dedicação, a você cabe a luta, sempre fortificado pela graça de Deus, mas a você cabe a luta, a Deus, no momento apropriado, a vitória. Então precisamos ter essa humildade que nos leva à perseverança de lutar e saber que a luta continuará muito provavelmente enquanto vida houver. Então de lutar a cada dia, porque existe também um outro dano tão ruim quanto, se não pior, de a pessoa que começa na vida de penitência, que começa nas obras quaresmais, e aí depois de 10, 20 dias de quaresma, ela já acha que virou santa, ela já acha que já está progredida, e diz aqui São Francisco de Sales: não haverá também, é uma pergunta retórica, né? Não haverá também um sério perigo para as almas que por uma tentação contrária se convencem de que ficaram limpas das suas imperfeições logo no início da sua purificação, tendo-se na conta de perfeitas antes de o serem, ou metendo-se a voar quando nem sequer asas têm? Então é também uma tentação, se não pior. A pessoa começa com as obras de penitência e acha que já é progredida, que já é adiantada, que já é um homem espiritual, que já é uma mulher espiritual. O exercício da purificação da alma, diz São Francisco, não se pode nem se deve acabar senão com a nossa vida. Quando morremos, aí sim a nossa luta terminará. Meus irmãos, o que é que isso tem a nos ensinar neste tempo da quaresma? Diante dessa palavra, você para, você reflete. Acho que vários pontos. Primeiro, se nos propusemos, se nos colocamos propósitos para esta quaresma. 1 ou 2 propósitos generosos em que nós iremos combater o homem velho, a mulher velha que existem em nós, para que nós nos convertamos, para que nós amemos mais a Deus, para que as trevas sejam retiradas do nosso coração. Então esta é a primeira atitude, e como ela é agradável a Deus. Vejam aqui, os ninivitas, tão pecadores, tão grandemente pecadores, mas quando se predispuseram a fazer penitência, quando se vestiram de saco, quando se sentaram em cinza, quando fizeram jejum, aquele castigo anunciado por Deus foi anulado. Não existiria mais castigo, porque Nínive resolveu fazer penitência e se afastar das suas obras más, como diz aqui o versículo 8. Homens e animais se cobriram de sacos, e os homens rezaram a Deus com força, isto é, com piedade. Rezaram de verdade, não é rezar de qualquer jeito, rezaram a Deus com força. Cada um afastou-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Então, primeiro, nós nos colocamos esses objetivos, essas práticas quaresmais. Segundo, a perseverança, a humildade de combater isso todos os dias, a cada dia, sabendo que o caminho ordinário é dessa purificação cotidiana, lenta, gradativa, mas que vai acontecendo pouco a pouco. E saber que ver as próprias limitações é uma graça, que triste é aquela que começa fazendo penitência e depois cego, pensa-se já purificado.
Então, ver os próprios defeitos, as próprias limitações, é bom, porque ninguém pode vencer um inimigo que não vê. Se você vê o seu inimigo, você pode contra ele lutar. Mas se você não vê os seus inimigos, se você olha para a sua alma e a pensa livre de toda impureza, de toda imperfeição, quando na verdade você é cego, você apenas não vê, mas elas estão ali, como é que você pode combatê-las? Então é uma graça de Deus, quando de alguma maneira esta santa perturbação visita a nossa alma, esta santa inquietação visita a nossa alma, ou como diz São João na sua carta, aquela tristeza que leva à vida, quando você olha para a sua alma e você fica triste, porque tem pecado, mas é uma tristeza que leva à vida, por quê? Porque é a ocasião para você se arrepender, é a ocasião para você combater aquelas imperfeições e aqueles pecados, e poder então, meus santos, ser livre daquelas trevas, como nós aqui tão poeticamente começamos, citando os hinos da igreja, que diz: a penitência transforme tudo o que em nós há de mal, é bem maior que o pecado, o de Deus, o vosso dom sem igual. Supliquemos a misericórdia do Senhor, supliquemos o dom da perseverança no combate contra o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.